Olá, professor Oscar. Meu nome é Leonardo Gonçalves Gomes e nesse vídeo vou apresentar algumas porções do artigo Engulfment, Persistence and Fate of Bdellovibrio bacteriovorus, Predators Inside Human Phagocytic Cells Informs Their Future Therapeutic Potential, publicado em março de 2019 na revista Scientific Reports. O artigo em questão ele busca avaliar o potencial do uso da bactéria Bdellovibrio bacteriovorus como potencial agente terapêutico vivo contra infecções bacterianas. E nesse artigo foram analisadas suas interações com células U937, que representam um modelo de macrófagos maduros. O estudo elucidou novos conhecimentos sobre as dinâmicas de disponibilidade, longevidade potencial, persistência e destino final da bactéria predadora dentro de um hospedeiro. Por não haverem bactérias presas no ambiente a B. bacteriovorus, ela estava o tempo todo na sua forma de predação e não de multiplicação. O objetivo não foi a análise de como a bactéria predadora interage com outras bactérias presas, mas sim como o corpo do hospedeiro e seu sistema imune lida com a B. bacteriovorus, uma vez que ela foi introduzida nele em um ensaio apenas com células macrófagas. Para um pouco mais de contexto, o Bdellovibrio é um gênero de bactérias gram-negativas aeróbias obrigatórias mesófilas. A característica mais marcante dessas bactérias é a sua capacidade de parasitar outras bactérias gram-negativas e se alimentar de biopolímeros de seu hospedeiro. Ela possui duas formas de vida, uma forma de ataque com alta mobilidade dependente de um hospedeiro e uma forma de lento crescimento independente de hospedeiro. Sua multiplicação acontece dentro de outras bactérias gram-negativas, no caso da Bdellovibrio bacteriovorus. A primeira imagem A traz uma variação da sobrevivência da bactéria Bdellovibrio bacteriovorus dentro de uma célula U937, em função do tempo em horas. As barras em preto representam a proporção de 50 bactérias para cada célula de macrófago, e as barras em cinza claro representam 10 bactérias para cada célula de macrófago. É perceptível que ao longo do tempo a população de bactérias passa a decair muito a partir de 24 horas após terem sido englobadas pelas células imunes. O que se pode concluir é que a bactéria é capaz de persistir viva e até mesmo ser recuperada dentro de uma célula macrófaga em um período de até 48 horas. A imagem B representa uma microscopia padrão das células sem técnicas de coloração diferencial na série PHASE e o uso de microscopia de fluorescência em Nuclei BB-HD100-CFP, sendo o núcleo do macrófago curado em vermelho com o cir-DNA e a B. bacteriovorus é mostrada em azul. As imagens PHASE e Nuclei BB-HD100-CFP são de experimentos diferentes realizados em duplicata e representam dois pontos diferentes de tempo, um a 2 horas após a infecção com a bactéria e outro 24 horas após a infecção. É perceptível que o número de bactérias se reduz ao longo do tempo e que as células U937 parecem pouco ou nada afetadas morfologicamente pelo englobamento de B. bacteriovorus. A imagem C representa uma quantificação do que foi mostrado na imagem B, ou seja, o número de bactérias visualizadas em cada célula infectada nos mesmos dois pontos diferentes de tempo, 2 horas após a infecção e 24 horas após a infecção. Foram contadas 150 células macrófagas em cada timestamp. Nesta segunda série de imagens foi analisado o citoesqueleto da célula U937 com a entrada de Bdellovibrio bacteriovorus. A imagem A, o grupo das imagens de cima foi considerado o grupo controle e foram tratadas com DMSO. Já o grupo das imagens de baixo foi tratado com citocalasina C, que é um inibidor da polimerização da actina e então fixadas. Os filamentos de actina foram corados com rodamina fluoridina, visível na cor ciano nas imagens. O núcleo é visível em vermelho e não foi afetado pela citocalasina C. A B. bacteriovorus é visível na cor verde nas imagens. Ao analisar as imagens, é perceptível que a integridade do citoesqueleto celular é fundamental para o englobamento de um número maior de bactérias. Logo, células saudáveis são perfeitamente capazes de endocitar B. bacteriovorus e manter sua integridade em situações normais. Esta porção B da segunda imagem possui um grupo controle tratado com DMSO e outro grupo tratado com nocodazole, um inibidor de microtúbulos, expostos a B. bacteriovorus então fixadas. Os microtúbulos foram corados e são visíveis nas imagens na cor magenta, e a B. bacteriovorus é visível na cor verde. O que se constata dessa coleção de imagens é que a integridade dos microtúbulos dos macrófagos também é importante para a endocitose da bactéria. As imagens C e D representam uma quantificação do que foi visualizado nas imagens anteriores organizadas em gráficos. As células íntegras dos grupos de controle expostas apenas a DMSO anteriormente à infecção com B. bacteriovorus foram capazes de englobar um número maior de bactérias do que as expostas a inibidores da polimerização de actina ou microtúbulos. Esses dados analisados em conjunto são indicativos de que a actina e microtúbulos contribuem para o englobamento de B. bacteriovorus. A terceira figura do artigo traz um estudo da expressão de citocinas pró-anti-inflamatórias e quimiocinas da cultura de células U937
frente à exposição a algumas bactérias patogênicas, como a Salmonella diffimurium, LT2, e Klebsiella pneumoniae, KPC, e a B. bacteriovorus ao longo de um período de 48 horas. O que foi constatado é que a infecção por B. bacteriovorus gera um processo pró-inflamatório como esperado. Em alguns casos, a expressão de citocinas anti-inflamatórias se normalizou de forma equiparável ao grupo controle. Em todos os casos analisados, a resposta inflamatória se mostrou menor nas infecções com B. bacteriovorus do que se comparadas com as outras infecções de bactérias patogênicas tradicionais. A figura 4 é realizada em função da análise da viabilidade das células U937 frente à infecção por B. bacteriovorus em diferentes graus quando comparadas com as células não expostas à bactéria. Começando com as fotos A1 e A2 mostrando em verde as células macrófagas U937 vivas, em vermelho as mortas e em azul a B. bacteriovorus, em diferentes time points, ilustrando um cenário não muito diferente entre as células desafiadas com a infecção e as controle. A foto B traz uma comparação de sobrevivência entre células infectadas e não infectadas em um período de 24 horas, tendo as células vivas representadas em cinza escuro e as mortas em cinza claro. Análises foram feitas nos pontos de 4, 8 e 24 horas ao final do experimento. O que é possível notar ao comparar os dados é que não houve uma diferença significativa na sobrevivência de células infectadas e não infectadas dentro do período de 24 horas em que a análise foi feita. A imagem C traz uma comparação da viabilidade das células U937 ao longo de um período de 24 horas de análise, adotando como parâmetro de comparação uma população controle não infectada e duas populações infectadas em diferentes níveis de quantidade de bactérias. É possível perceber uma redução no número de células infectadas viáveis se comparadas com as células controles apenas no fim do experimento. Ao longo da duração do experimento, a viabilidade das diferentes populações é comparável. Num panorama geral, é possível entender que a infecção por B. bacteriovorus afeta fracamente a viabilidade de células dentro do período observado. Apenas algumas imagens geradas a partir dos dados do estudo foram mostradas neste vídeo. O que nós temos de mais importante para tomar em relação aqui é que, em estudos preliminares, a B. bacteriovorus tem se mostrado como um interessante agente que pode ser administrado vivo para ser utilizado no combate de infecções bacterianas no futuro. Ele tem se mostrado não muito tóxico para o corpo e tem-se agora o entendimento de que microtúbulos e a cadeia de actina do citoesqueleto dos macrófagos é importantíssimo para a entrada da bactéria dentro da célula e de que ao redor todo o tempo em que o B. bacteriovorus está dentro da célula, ela se encontra na sua forma predatória, a forma de ataque, na qual ela não se multiplica com grande efetividade no caso da bacteriovorus em específico. E é isso.